Deus ele possa estar falando no seu coração aí já. Eu convido você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5. A partir do verso 1 diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em sua volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado, de qualquer doença que tivesse. Um dos que ali estavam era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? E ele disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Amém? Eu acho interessante esse texto, e sempre me chamou a atenção isso, o fato de que Jesus ele faz uma pergunta e aquele paralítico responde outra coisa. E isso me faz lembrar de uma outra pessoa que também fez isso. Eu já tenho isso meio que até automático. A gente costuma dizer que é a lei da primeira menção. A lei da primeira menção fala a respeito do primeiro lugar na Bíblia onde isso acontece. E o primeiro lugar na Bíblia onde isso acontece é lá no Gênesis, quando Deus ele chega diante de Adão e pergunta: Adão, o que você fez? E Adão responde uma coisa que não tem nada a ver com o que Deus perguntou. E me chama a atenção esse homem aqui, porque todo mundo conhece essa história. Jesus ele entra ali e havia um tanque naquela cidade. Eu não quero entrar no mérito aqui do anjo, se descia ou não descia. Existem vários ensinamentos a respeito, mas não é a respeito disso que eu quero que você pense hoje. Eu quero que você pense a respeito de pessoas que estão tão acostumados a se vitimizar diante da situação, que até diante da própria solução ela quer dar desculpa. Aquele homem, quando ele se depara com Jesus, Jesus faz uma simples pergunta para ele: você quer ser curado? E logo ele começa a liberar um monte de desculpa. Ele começa falando que não tem ninguém. Não tem ninguém que me coloque aqui. Eu dependo de alguém, só que não tem ninguém aqui para me ajudar. E depois ele fala: e mesmo que eu consiga ir descendo devagarzinho do meu jeito, quando eu estou chegando perto do tanque já tem 10 descendo na minha frente. E eu fico pensando, e na verdade não é só um pensamento, na verdade eu tenho lidado com isso muito nos últimos dias, e eu confesso que me entristece muito o coração. O pastor, pessoas que normalmente lidam com pessoas que têm problemas, vivem muito isso. O fato de você oferecer oportunidades, o fato de você trazer uma facilitação para a pessoa, mas mesmo assim a pessoa ela ainda segura a sua vitimização como se aquilo fosse o mais importante que ela tem. Parece que na verdade a pessoa não quer nem receber aquilo que ela está dizendo que quer de verdade. Ela quer mais que alguém lamba as feridas dela. Essa é a grande realidade. Não foi isso que eu te perguntei. Uma das coisas que nós precisamos aprender quando se trata de evangelho é que mudar de mente não é fácil.
mas é necessário. Muitas das vezes a gente entra no Evangelho, a gente chega no conhecimento da palavra de Deus, mas a gente continua com a mesma cosmovisão que a gente tinha antes de conhecer a Cristo. A gente continua com a mesma mentalidade. A gente continua trabalhando do mesmo jeito que a gente trabalhava antes, processando as coisas da mesma forma, sem se deparar que agora a gente está diante dele. E se tem uma coisa que não casa, é você ser vítima e você ser vencedor ao mesmo tempo, porque a palavra de Deus, ela diz que nós somos mais do que vencedores. E se eu me vitimo, então eu não sou vencedor. Eu mesmo estou falando para mim que eu sou o mais coitado dos coitados. A pessoa que ela se vitimiza é como se ela dissesse que ela está sendo culpada por algo que ela não merece, né? É como se ela falasse: nossa, tudo vem sobre mim, mas eu não mereço isso. Eu sou servo do Senhor, faço a obra de Deus. Isso não devia estar acontecendo comigo. Tanta gente fazendo coisa errada aí, melhor do que eu. E a pessoa, ela fica se vitimizando. E é interessante essa questão, porque se você parar para pensar a respeito lá de Adão, lá no começo, da diferença do velho Adão e do novo Adão. O velho Adão, lá no jardim do Éden, quando Deus confronta ele e fala: Adão, por que você fez isso? Ele age da mesma forma que todo vitimista faz. Ele fala: a culpa não foi minha. A culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Não foi só da mulher, foi do Senhor também, porque é o Senhor que me deu essa mulher. A única garantia que eu tenho é que a culpa não foi minha. Eu estou sendo injustiçado. Todo vitimista fala que ele está sendo injustiçado e joga a culpa em quem estiver mais perto dele. A culpa é do governo, a culpa é da sociedade, a culpa é que a educação é ruim, a culpa é dos meus pais, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, menos minha. A diferença do novo Adão e o do velho Adão é que o velho Adão, mesmo ele sendo culpado, ele transfere a sua responsabilidade e fala: a culpa é do Senhor que me deu essa mulher. Agora o novo Adão, ele não sendo culpado, ele sendo crucificado por aquele povo, ele fala: perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. A diferença de ter uma maturidade, uma autorresponsabilidade, demanda de você receber aquilo que às vezes nem é seu por direito, que você nem merece. Mas a maturidade é tanta e a responsabilidade é tanta que você assume até a responsabilidade dos irresponsáveis. É como se você pudesse remir o problema dos outros. Isso é praticável. Às vezes você fala: isso é Jesus. Não é só Jesus. Quem segue a Cristo pratica o seu exemplo. Depois você vai continuar seguindo os exemplos de Atos dos Apóstolos. Você vai ver Estevão fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Enquanto as pessoas o apedrejavam, ele falava: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E para ele a maior honra é ele poder servir de exemplo daquilo que Cristo já fez. Só que na sociedade que nós vivemos hoje, né? É a incompatibilidade de gene. A gente tem uma desculpa para tudo. Ainda hoje eu estava conversando com o pastor aqui hoje cedo. Se a criança ela tem preguiça de estudar, é porque ela tem dificuldades emocionais, ela tem problemas psicológicos, que não tem porcaria nenhuma de problema. É falta de quem pega ali no pé e faz. Então hoje nós vivemos na época das desculpas, na época das reclamações. Você serve alguém. Quantas vezes, se o pastor for contar aqui histórias de pessoas que já foram servidas e depois cuspiram no prato que comeram? Você ajuda a pessoa e depois a pessoa reclama ainda da sua ajuda. Porque são pessoas que estão acostumadas a se vitimizar. São pessoas que estão acostumadas a reclamar. Para todo mundo que ela vai conversar, ela reclama. Ela não sabe dar glória a Deus por nada. Aonde ela para, ela começa a falar: você não acredita, meu marido, meu Deus do céu, aquele lá não tem mais jeito não. Meu filho, meu Deus do céu.
A vida da pessoa, a conversa da pessoa é uma reclamação. A pessoa não sabe ter uma vida saudável. Tudo para ela parte de uma reclamação. E acontece isso que aconteceu aqui com esse rapaz. Essa pessoa, ela se torna tão dependente desse ciclo vicioso que ela não percebe que ela não está falando com uma pessoa comum. Ela está falando com a própria solução da vida dela. Mas como ela está tão acostumada a reclamar, ela reclama para ele também. Não, o senhor não está entendendo. Ninguém me ajuda. Ninguém me quer. Eu sou sozinho. Olha a minha situação. Você não tem dó de mim? Você não tem pena de mim? Tenha pena de mim. Isso é uma situação deplorável, que acontece muito, né? São os famosos pedintes. Ainda essa semana apareceu um rapaz lá no meu trabalho, e ele contando uma história, né, para que ele conseguisse arrecadar algum dinheiro. E quanto mais a pessoa se vitimiza para mim, com mais raiva eu fico. Eu não consigo me segurar. Ah, não, que eu tô sofrendo, que eu tô morrendo, que eu tô... Ah, tenho uma doença, você tem que me ajudar. Nossa, eu tô passando necessidade, você tem que me ajudar. Aí começa a falar de 1001 problemas, porque você tem a obrigação de ajudar ele, porque ele é um coitado, ele é uma vítima, ele precisa ser ajudado. Eu falei assim, ó, conversa com aquela moça ali da frente ali, que ela vai ajeitar o negócio pra você. Que eu sei que para conseguir tirar alguma coisa da Esther tem que ser bom, viu? Não, eu te conheço, você me ajudou, você lembra que você me ajudou uma vez? E tal, e... Alguns dias atrás eu conversei com uma moça. Eu estou num projeto onde eu estou trabalhando com algumas dezenas de casais. E eu tenho explodido com a Esther ali a respeito disso. Todo mundo evangélico, tudo casal evangélico. E eu perguntei para uma moça se ela queria restaurar o casamento dela. Ela começou quero minha família de volta, né? Quero isso, né? Eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falei, não foi isso que eu te perguntei. Eu estou te perguntando se você quer o seu casamento de volta. Sabe, muitas das vezes a gente está oferecendo solução e a pessoa não quer solução. Ela quer vitimização. Ela quer alguém para ouvir a reclamação dela. Quer alguém para concordar com a situação que ela está vivendo. Você fala a realidade para a pessoa, da necessidade. Não, a gente vai se acertar, a gente vai fazer um negócio certo. A pessoa ela não quer saber de fazer as coisas certas. Ela quer estar na onde um monte de pessoa está ali colocando a sua ferida para fora, e um fala, ai, coitado de você, deixa eu passar a mão na sua cabeça, coitadinho, que pena de você. É isso que as pessoas querem. As pessoas não querem uma solução. Por mais que elas digam que querem, se elas forem solucionadas, como que elas vão chamar a atenção? E depois, como que as pessoas vão ligar para mim, se tiver tudo bem comigo? Isso é um problema emocional que precisa ser resolvido. Pessoas que estão acostumadas tanto com a reclamação, que quando encontram a solução, eles já não têm mais interesse. Eu já estou há 38 anos aqui já. Essa doença já faz parte da minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem ela. Eu já estou acostumado com a vida ruim que eu tenho. Eu já estou acostumado com a cesta básica que eu ganho. Eu já estou acostumado com o jeito que a gente se trata. Eu já estou acostumado com a maneira como a minha família, a dinâmica doida da minha família. Já estou acostumado com tudo isso. A gente se acostuma até com as coisas ruins da vida. Acredite se quiser. Tem pessoas que se acostumam com a tristeza e que não conseguem mais ser felizes. Sabe o que eu quero que você traga para a sua vida, de tudo isso aqui que a gente tem falado?
aquele homem naquele dia em específico, a Bíblia não esclarece nada do motivo do porquê Jesus ele entra naquele determinado lugar. Mas ela deixa bem claro que Jesus ele vai diretamente nele. E Jesus ele não se importa com as desculpas dele. Jesus ele não se importa com as racionalizações que ele faz, com os motivos das coisas. Ele age como se não tivesse ouvido nada daquilo que aquele homem estava falando. Eu me lembro do filho pródigo chegando e pensando, o que eu vou falar para o meu pai, hein? E ele vem treinando no meio do caminho de como que ele vai pedir perdão para o pai dele. Ele fala, quando eu chegar lá eu vou falar, me trata que nem um dos seus funcionários, nem precisa me chamar de filho. E ele vai treinando ali no meio do caminho. Aí quando ele chega na frente do pai com o discurso pronto para falar, pai, me perdoa, eu pequei contra o Senhor e contra o céu, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. O pai não está nem aí porque ele fala. Já fala para os funcionários, traz o anel lá, troca a roupa dele, dá uma sandália nova e coloca o boi passar. Quando a graça ela te encontra, ele não te julga. Sabe, não vale de nada essa racionalização, não vale de nada essa vitimização. Isso não te deixa impune de nada. Isso não melhora a sua vida em nada. Quando a graça ela entra ali naquele ambiente de doença, de pecado, ele nem se importa com o motivo que aquele homem tinha para falar, com as desculpas que ele tinha para dar. A graça ela não te julga. Ela te encontra no meio da sua bagunça. Deus ele não tem medo da sua bagunça. Ele te encontra. Ele te liberta. E ele não te julga. Uma das coisas que nós precisamos entender a respeito de evangelho é que o evangelho fala a respeito de se despir. Você conta história para todo mundo. Você inventa uma máscara, você maqueia tudo para todo mundo. E talvez até tenha gente que acredite. Mas quando você chega na presença de Deus, é como se você chegasse totalmente despido. E você mesmo começa a enxergar quem você é de verdade. Não tem como você se enganar. É como se você estivesse olhando no espelho e vendo todos os seus defeitos. Não adianta eu mentir. Não adianta eu falar que a culpa é do outro. Não adianta eu falar que eu sou uma vítima da sociedade. Pobre de mim. Ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos eles viram o Senhor. Quando nós entramos na presença de Deus, nós transparecemos para Ele aquilo que a gente é de verdade. Sabe, toda a nossa culpa, todo o nosso medo, toda a nossa dor, todo o nosso rancor, tudo aquilo que está te prendendo, te segurando, todas as amarras, aquilo aparece. E não tem mais como eu fingir. Não, a gente não precisa se preocupar. Ai meu Deus, o que Jesus ele vai pensar de mim? O que Jesus ele vai pensar? Tanta coisa errada que eu já fiz. Quando eu chegar na presença dele, o que ele vai falar de mim? Nós temos que entender que a graça ela não vem para julgar. Ela vem para acolher. Ela veio para abraçar. E é interessante que lá no verso 14, Jesus reencontra esse homem. Eles já saíram daquele ambiente. E Jesus reencontra aquele homem. Aquele homem ele está em êxtase, pulando pela cidade, dizendo que foi curado. E Jesus vira para ele e fala assim, lembra de uma coisa, hein? Não peques mais, para que não suceda que aconteça algo pior. Ele te cura, mas ele exige uma mudança de mente. Ele exige uma mudança de atitude. Ele exige que você entenda que o que está acontecendo não é simplesmente um bônus, um benefício que ele tem para te dar.
O que Deus ele tem para nos fornecer hoje é completo. Ele não quer simplesmente te prosperar. Ele não quer simplesmente fazer você ser uma pessoa bem-sucedida nas áreas da sua vida. Ele quer te transformar por completo. Ele quer atuar aonde você atua. Ele quer entrar na sua casa, ele quer entrar na sua família. Ele quer modificar não simplesmente o seu jeito de se vestir. Ele quer modificar o seu jeito de pensar. Sabe? Atitude. Mudar a maneira como eu conduzo as coisas. Uma das coisas que mais a gente tem visto ali naquele grupo, eu estou falando de um grupo de crente. Não, vamos orar que Deus vai fazer a obra. Não, estou aqui na espera. E a mudança de atitude entra na onde? Você vai ficar esperando até quando? É tipo você esperando Deus e Ele esperando você? O que Deus ele tinha para fazer, Ele já fez. Se alguma coisa está demorando na sua vida é porque está faltando da sua parte. Eu te garanto isso. Deus ele não se demora em nada. Se você tem esperado alguma coisa e não está acontecendo é porque está faltando da sua parte, não é da dele. Sabe, o que mais a gente tem falado para aquele pessoal é: põe sua casa em ordem. Não espere a melhoria do outro. Não espere a resolução do outro. E você? Sabe, sai desse vitimismo, encara a vida e tenha autorresponsabilidade com os seus atos. Com aquilo que você tem vivido. Entendendo que tudo que a gente vive hoje é consequência do que a gente plantou ontem. Eu quero convidar o pessoal do grupo para a gente estar louvando a Deus. Vou estar orando com você. Você que está na sua casa aí, muitas das vezes você está passando por uma situação como essa, onde você busca de Deus coisas que você é quem tem que fazer. Quando você fica falando: Deus, você não vai fazer não? E Deus fica falando: e você também não vai fazer não? Muitas das vezes tendo uma mentalidade muito teórica de evangelho. Não, eu já estou buscando a Deus, eu vou na igreja todo dia, eu oro de madrugada. E as atitudes? E a transformação? E a maneira como você trata as pessoas? E a maneira como você enxerga? E a maneira como você pensa as coisas? Isso não vale nada? Deus ele tem que fazer uma mágica para as coisas elas se adequarem à sua personalidade? Vamos estar louvando ao Senhor. Me conhece, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair
te apresentamos cada vida que está aqui presencialmente, os que estão assistindo online também. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja sondando os nossos corações. Nós damos plena liberdade para que o Senhor, ó Pai amado, venha entrar, venha fazer morada, venha limpar, venha adornar essa casa para que ela fique agradável, ó Pai amado, ao seu querer. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha a mostrar, ó Pai, o espelho para nós, para que nós não venhamos a nos enganar, ó Pai, para que nós não venhamos, ó Pai amado, a racionalizar coisas, ó Deus, que não existem. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja mostrando o passo a passo, ó Pai, para que nós possamos acessar a sua vontade, para que nós possamos viver de uma forma digna de ser chamado de servo seu, ó Deus. Nós não queremos mais agir, ó Pai amado, como pedintes, como mendigos. Nós queremos, ó Pai amado, agir como filhos. Nós queremos acessar aquilo que é nosso por direito. Nós não queremos mais a vitimização, ó Pai, nós queremos uma vida vitoriosa. Nós, ó Pai, queremos ser aquilo que a sua palavra diz que nós somos. Nós queremos viver aquilo, ó Pai amado, que o Senhor preparou para que nós vivêssemos. Eu te peço, Deus, que todo traço, ó Pai amado, que toda amargura, que todo sofrimento, tudo aquilo que ficou incutido dentro de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos impede de avançar, ó Pai, em qualquer área da nossa vida, tudo aquilo que muitas das vezes nos gera, ó Pai amado, uma intenção de que só pra gente que as coisas não dão certo, aquilo que muitas das vezes, ó Pai amado, nos dá um pensamento de que por mais que a gente tente, nunca as coisas vão dar certo. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja mudando, ó Pai amado, essa mentalidade. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja derrubando, ó Pai, toda a fortaleza mental. Eu te peço que o Senhor esteja derrubando toda a fortaleza espiritual. Tudo aquilo, ó Pai amado, que tem nos aprisionado, ó Pai, e dificultado, ó Pai, a nossa saída para Ti, ó Deus. Eu te peço que o Senhor, ó Pai, esteja fazendo com que nós venhamos a nos sentir à vontade na Sua presença. Que nós venhamos a parar de correr de Ti, ó Deus. Que nós venhamos a entender, ó Pai, que é nos Seus braços que existe solução. Que nós venhamos a entender, ó Pai, que é na Sua presença que nós vamos nos achar. Que nós venhamos a parar, ó Pai, de buscar, ó Pai amado, no lago milagroso, na fonte milagrosa. Que nós venhamos a entender, ó Pai, que o milagre o Senhor está fazendo em nós. Que nós somos o milagre da nossa casa, que nós somos o milagre do nosso trabalho, que nós somos o milagre da nossa vila, da nossa igreja, da nossa cidade. Eu te peço, Deus, que nós venhamos a parar, ó Pai, de buscar por uma bênção e venhamos a acessar, ó Pai, que nós somos a bênção nas Suas mãos, ó Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja mudando essa nossa maneira de ver. Nós pedimos por olhos bons, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha a formatar tudo aquilo que for preciso, que o Senhor venha a mudar a configuração que for preciso, Deus, para que nós possamos, ó Pai, enxergar aquilo que muitas das vezes está diante de nós e nós não conseguimos enxergar. Nós sabemos, ó Deus, que muitas das vezes nós temos procurado em lugares muito distantes e em coisas muito difíceis. Mas o que o Senhor tem para nós é simples. A Sua graça, ó Pai amado, ela é simples. O Evangelho, ele é simples. E nós temos complicado tanto. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha, Pai, se fazer palpável em nossa vida. Nós não queremos mais uma religião, nós não queremos uma mudança de roupagem, nós não queremos um jeito de falar. Nós queremos, ó Pai, ser totalmente transformados por Ti, ó Deus. Nós queremos vida nova, nós queremos nova criatura, nós queremos, ó Pai amado, entrar no Seu reino. Nós queremos, ó Pai amado, receber, ó Pai, direcionamento do Seu Espírito. Nós estamos cansados de ser nós mesmos, ó Deus. Nós estamos cansados, ó Pai, de fazer as coisas pela força do nosso braço. Ensina-nos, ó Pai amado, a viver a Sua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a achar satisfação, contentamento na Sua presença, Deus. Aumenta a nossa fé, ó Pai. Esteja, Pai amado, atuando, ó Pai, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que muitas das vezes, ó Pai, têm servido de gancho para não permitir que a gente vá para frente. Eu repreendo todo mal, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que foi preparado, ó Pai amado, como emboscada para nos segurar,
toda a armadilha que nós pisamos, que nós caímos e ficamos presos, ó Deus. Eu repreendo no nome de Jesus, eu declaro liberdade. Eu declaro vida nova, Pai. Nós queremos, ó Pai amado, ser uma igreja de pessoas livres, de pessoas libertas no sangue de Jesus. Eu te peço, Deus, que cada família aqui representada nesse momento esteja sendo afetada, Pai. Que nesse momento, ó Pai amado, os nossos entes, ó Pai amado, os nossos parentes, ó Pai, eles estejam recebendo uma visitação sua, Deus. Que a sua graça abundante, ó Pai amado, ela esteja chegando primeiro do que nós. No nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa casa, na nossa família, nos nossos problemas, naquilo que a gente não conseguiu resolver, naquilo que muitas das vezes a gente tentou resolver e estragou mais ainda. Eu declaro a sua bênção, Deus. Uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Eu te peço, Deus, que o Senhor esteja mostrando que com o Senhor é melhor. Que nós venhamos a ter uma nova cosmovisão. Que nós venhamos a sair, ó Pai, da religião, que nós venhamos a sair dessa mentalidade de hipocrisia, para que nós possamos vivenciar, ó Pai, a visão, a mente de Cristo. Que nós